Existia algo muito estranho acontecendo nos bastidores da Sauber, e o que parecia ser apenas mais uma classificação frustrante pode esconder uma verdade muito mais sombria sobre o futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Se você quer entender os bastidores da F1 que ninguém te conta, se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse vídeo vai explodir a sua cabeça. A entrevista que levantou suspeitas. Logo após a eliminação no Q1, Gabriel Bortoleto foi direto para as câmeras. E veja o que ele disse. Repórter, o que faltou para você conseguir um tempo melhor? Olha, eu acho que nas duas primeiras voltas a gente estava até que bem. Eu estava em 11º. Mas sei lá, eu só não achei grip nessa última volta. Coloquei pneu novo e fiz a volta inteira e sofrendo com grip traseiro. Não sei, eu preciso olhar o data agora também. A gente vem direto para cá, então é difícil falar. Mas com certeza não foi uma boa classificação. Parece uma resposta normal, certo? Errado. Preste atenção no tom. Gabriel está desconfortável, quase constrangido. E o que veio depois foi ainda mais revelador. O dia que ninguém esperava. O traçado dos hermanos Rodrigues amanheceu com Gabriel Bortoleto confiante. Os treinos tinham sido consistentes. O carro da Sauber mostrava ritmo de sobra para pelo menos garantir o Q2. Não era otimismo cego, era matemática pura. O brasileiro tinha tudo para avançar. Mas então aconteceu o impensável. Uma volta deletada, falta de grip brutal. O tempo final, 16º lugar, eliminado logo no Q1, quando todos esperavam uma performance sólida. Só que o verdadeiro choque não veio do resultado em si, veio do que aconteceu depois dele. O silêncio ensurdecedor. Quem conhece os bastidores da Fórmula 1 sabe que quando um piloto perde uma classificação que deveria ser tranquila, o inferno literalmente se instala no box. Engenheiros correndo, mecânicos desmontando o carro com urgência, vozes alteradas no rádio, cobranças, análises frenéticas. Mas com o Bortoleto, nada disso aconteceu. O silêncio foi absoluto. Segundo relatos que circulam no paddock, os próprios mecânicos da Sauber estranharam a reação, ou a falta dela, da equipe técnica. Não houve correria para revisar o carro, não houve aquela tensão que normalmente domina o ambiente. A impressão geral era de que tudo estava sob controle. E foi exatamente aí que as suspeitas começaram a surgir. Será que a Sauber realmente queria que Bortoleto passasse para o Q2? Parece loucura, né? Mas espera que a coisa fique ainda mais pesada. A pergunta que revelou tudo. Na sequência da entrevista, veio uma pergunta que fez Gabriel escolher muito bem as palavras. Repórter, você acha que se tivesse adotado a ideia da RB de botar um pneu novo para cada tentativa, poderia ter sido diferente? Não, porque a gente achava que a gente tinha ritmo para ir com 2 sets. E eu também acho que a gente tinha ritmo para ir com os 2 sets. O Nico foi e eu estava na frente dele nas 2 primeiras voltas. Acho que a gente normalmente adota 3 sets no primeiro quali quando a gente acha que a gente não consegue passar. No caso, a gente acreditava que tinha possibilidade. Eu realmente acho que tinha. Só que a última volta não foi boa e não deu para encaixar tudo. Muito obrigado. Boa sorte. Percebeu? A gente achava. A gente acreditava. Gabriel não fala como quem tomou uma decisão. Ele fala como quem seguiu ordens. A teoria que ninguém quer admitir. Nos bastidores, há semanas circulam comentários sobre ajustes internos de prioridade técnica na Sauber. A equipe está tentando equilibrar as atualizações entre Nico Hülkenberg e Bortoleto, mas há uma hierarquia clara. O alemão, mais experiente, tem sido usado como referência principal para o desenvolvimento aerodinâmico. E no México, essa dinâmica ficou ainda mais evidente. O circuito mexicano é traiçoeiro por natureza. A altitude muda completamente o comportamento dos pneus, o equilíbrio de frenagem, a eficiência aerodinâmica. Qualquer diferença mínima de pressão e temperatura afeta diretamente a asa traseira e o grip nas curvas de baixa velocidade. E adivinha quem foi escolhido para testar um setup experimental nessas condições extremas? Exatamente, Gabriel Bortoleto. O setup fantasma. Fontes próximas à equipe revelaram que o brasileiro entrou no Q1 com um acerto que ainda não tinha sido completamente validado. Ele foi para a pista praticamente às cegas, pilotando um carro que reagia de forma imprevisível nas frenagens. Isso explica tudo: as queixas sobre gripe traseiro, a dificuldade em manter o carro estável nas saídas de curva, a sensação de que algo estava errado desde o início. Quando o Gabriel disse que não foi uma boa classificação, ele estava sendo diplomático. O que ele não podia dizer
e provavelmente foi orientado a não falar, é que o carro simplesmente não era o mesmo da sexta-feira. Enquanto Hülkenberg manteve um setup conservador, focado em estabilidade, Bortoleto recebeu uma configuração agressiva, voltada para a velocidade de reta. Esse tipo de acerto normalmente funciona em pistas planas, mas no México, com ar rarefeito e temperatura instável, o efeito é devastador. O carro perde completamente a aderência traseira e fica instável nas saídas das curvas lentas. O que deveria ser uma aposta técnica virou evidência de algo muito mais preocupante. Bortoleto teria sido usado como cobaia. A decisão que ninguém tomou. E aqui, a história fica ainda mais perturbadora. Os próprios mecânicos da equipe, especialmente aqueles que trabalham diretamente com o carro número 5, comentaram nos bastidores que a direção técnica optou por não interferir durante o Q1, mesmo percebendo que o brasileiro estava perdendo aderência progressivamente. Na prática, isso significa que eles não chamaram Bortoleto para trocar de pneu no momento ideal, não ajustaram o setup, não tentaram salvar a classificação. Há quem acredite que essa não decisão foi deliberada, uma estratégia para comparar o comportamento dos dois carros em condições extremas de desgaste, usando o Bortoleto como teste de risco. E quando ficou claro que ele não passaria para o Q2, não houve drama. O rádio permaneceu em silêncio, nenhum pedido de desculpas, nenhuma explosão emocional. Quem acompanha a Fórmula 1 há tempos sabe. Quando uma equipe realmente se surpreende com um resultado ruim, a comunicação explode. Engenheiros questionam, pedem dados em tempo real, demonstram frustração visível. Mas com Bortoleto, o clima foi diferente. Tudo foi tratado com uma frieza quase ensaiada, como se aquele resultado já fosse esperado. Jornalistas que estavam nos boxes da Sauber durante a classificação notaram algo incomum. O comportamento dos engenheiros não era de quem estava chocado ou frustrado, era de quem já esperava aquele desfecho. E a explicação mais lógica é uma só. Havia um motivo estratégico por trás de tudo. A Sauber pode ter usado o Q1 como laboratório para entender os limites do novo pacote aerodinâmico. E se a equipe sabia que o carro não reagiria bem com aquele setup, mas ainda assim mandou o brasileiro para a pista, então a volta deletada e a perda de tempo não foram apenas erros humanos, foram consequências calculadas. A tática invisível. Dentro da Fórmula 1, esse tipo de estratégia disfarçada é mais comum do que se imagina. Às vezes, uma equipe sacrifica deliberadamente uma classificação para testar configurações que podem render pontos preciosos na corrida. É arriscado? Sim. Pode ser brilhante? Também. E por que fariam isso justamente no México? Simples. O circuito mexicano, com sua altitude e características únicas, é o cenário perfeito para experimentos sem comprometer tanto o campeonato. A Sauber está em fase de reconstrução, sabe que cada ponto somado é lucro. Portanto, usar Bortoleto como ferramenta de calibragem para corridas futuras, especialmente Interlagos, onde o carro precisa de tração mais forte nas saídas de curva, faz sentido dentro de uma lógica fria e calculista. O que torna tudo ainda mais intrigante é que, mesmo com a eliminação no Q1, o time parecia satisfeito com as informações coletadas. Durante a noite, engenheiros foram vistos analisando dados com atenção, mas sem o clima de urgência habitual após uma eliminação precoce. O comportamento dos mecânicos, o silêncio do rádio, o tom frio das entrevistas, tudo compõe o retrato de uma decisão premeditada e perfeitamente coordenada. A pergunta que fica no ar é: você acredita que Bortoleto foi realmente usado como cobaia pela Sauber? Ou tudo isso é apenas teoria da conspiração dos fãs frustrados? Deixa nos comentários o que você acha. E se você quer continuar acompanhando todos os bastidores explosivos da Fórmula 1 que a mídia tradicional não mostra, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Porque uma coisa é certa, em Interlagos, todos os olhos estarão em Gabriel Bortoleto. E se a história se repetir, não vai ter como esconder mais nada. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, na Fórmula 1, o que você não vê é sempre mais importante do que o que você vê.